Dr. Manuel Vilarinho, o senhor faz-me lembrar o presidente do Real Madrid que usou o Luís Figo como trunfo para vencer as eleições. O senhor fala em Mário Jardel, anuncia contactos. O que é que se passa se o senhor vencer as eleições? Quando é que teremos Mário Jardel a jogar no Estádio da Luz? Bem, em primeiro lugar, muito boa noite, caros benfiquistas e público em geral, telespectadores em geral. Eu não anunciei o Jardel. Foi a mulher do Jardel que no desporto digital anunciou uma pretensa intenção. Eu, ao ler o Record aqui há 2 ou 3 dias, reparei que, eventualmente, a família Jardel não se sentiria muito bem na Turquia. Pareceu-me. Como posso vir a ser presidente do Benfica e tenho o pelour do futebol, iniciei imediatamente uma conduta no sentido de ver se isso era verdade. E se fosse verdade, por que não o Jardel do Benfica? Foi o que fez, concretamente? Mandei-o contactar. Eu não tenho tempo, porque ando em campanha eleitoral. Pedi a um amigo que o contactasse. E ele respondeu? Não, à mulher. À mulher. Porque eticamente ficava-nos mal contactar o Jardel. E, na verdade, aquilo que eu pressupunha efetivou-se. Efetivou-se e daí a notícia que saiu no desporto digital, que com essa não contava. Mas vamos ao essencial da questão. O senhor vai ter ou não Mário Jardel caso ganhe as eleições? Não, sabe, eu sou um empresário. Ou fui. Ainda sou. E não posso de maneira nenhuma fazer negócios em cima do joelho. O ponto de partida está dado. Há interesse da família Jardel em voltar a Portugal. E há interesse em vir para o Benfica? E há interesse em vir para o Benfica, mas eticamente eu devo começar pelo Galatasaray. Logo que seja eleito, começarei a tratar do problema, da questão, junto do Galatasaray. É por aí que se começa. Embora eu não seja presidente do Benfica e talvez não esteja subordinado a essas normas, mandam as normas da FIFA que não se contacte o jogador, e por isso eu não o fiz, contactei a mulher, mandei contactar a mulher, mas só para saber se valia a pena ou não ir falar com o Galatasaray. E imediatamente que seja eleito, vou falar com o Galatasaray e, caso seja possível e cheguemos a acordo, o Jardel estará em Portugal em dezembro. Manuel Vilarinho, há coisas que são concretas e os sócios do Benfica isso querem saber. A cláusula de rescisão do Jardel é superior a 6 milhões de contos. Ele ofere cerca de 55 mil contos por mês. Isso é execuível para um clube como o Benfica? É execuível porque o Benfica, sob a minha égide, vai mudar. Temos investidores estratégicos e temos, sobretudo, a vontade comum de transformar o clube e o seu futebol numa coisa completamente diferente que foram os últimos anos. Até porque tencionamos constituir um grupo empresarial cujo espelho terá que ser necessariamente a equipa de futebol. Ora, essa equipa de futebol tem que ser ganhadora, tem que dar nas vistas, tem que andar na Europa. Não quer dizer que se ganhe a Taça dos Campeões Europeus, porque jogo é jogo e nunca se sabe o resultado. Mas temos que tentar e tudo fazer para, no mínimo, passar dos quartos de final. Há esse dinheiro disponível? Mais de 6 milhões de contos para dar ao Galatasaray? Bem, eu já anunciei que pelo menos dos investidores institucionais, ou investidores estratégicos, no momento inicial, isso anunciei desde o princípio, no mínimo 10 milhões de contos. Logo, 60% vão logo embora com o Jardel. 70% não vão, porque nós vamos negociar, com certeza. Por isso eu digo, eu tenho que ir falar com os dirigentes do Galatasaray e pagar a cláusula de rescisão, primeiro negociá-la e depois fazê-la estender o máximo no tempo. Ora, isto trata-se, não se trata de gastar dinheiro. O dinheiro parece muito, mas sobretudo é um investimento. Porque para atingir o objetivo que eu lhe disse anteriormente, sem bons jogadores, não o conseguirei obter. Já vamos mas falar mais é que isso podem ter a certeza os benfiquistas. O que se comprar, dentro da política desportiva e económica que vamos implementar no clube, o que se comprar é bom, como foi o caso do Roger. Sim. O Roger é um excelente jogador. Já vamos falar mais em concreto da equipa, da forma como avalia a equipa do Benfica. Dr. Vale Azevedo, este é um trunfo importante que a lista B apresenta. Isso não o preocupa? Tem algum trunfo para contrapor? Não me preocupa porque eu não ando aqui na caça ao voto. Aqui a lista B, obviamente que está na caça ao voto. Sabe que isto do Jardel é uma virtualidade. Aliás, o candidato Manuel Vilarinho
numa sua primeira intervenção, falou no Ronaldo e depois apercebeu-se que o Ronaldo estava lesionado no joelho. Portanto, estamos aqui a falar com virtualidades, com irrealidades. E é um bocadinho dentro desta irrealidade, é aquilo que eu digo, o Benfica não precisa deste tipo de gestão, porque foi isto que destruiu o Benfica. O problema do Benfica não é uma questão de jogadores, não é o jogador A ou o jogador B. E se viesse um jogador destes para o Benfica, repare o que isto provocaria num plantel em que um jogador ia ganhar ou custar tanto ao clube, portanto, face ao ordenado dele, que anda nos 60 mil contos mês, representaria 720 mil líquidos por ano, que na realidade é 1 milhão. Neste momento, o custo do plantel do Benfica é pouco mais do dobro disso. Portanto, estávamos aqui a falar logo metade do custo do plantel ia para este jogador. Mas eu digo, isto é a irresponsabilidade das anteriores direções. Foi por isso é que o clube ficou nesta situação. Eu vou-lhe dar o porquê. Doutor, mas qual é a situação? Deixa-me fazer-lhe a seguinte pergunta. Eu tenho de acabar aqui. Porque o grande problema do Benfica não é jogadores. O doutor não gostava de ter o Mário Jardel na sua equipa? Não. Porquê? Porque são jogadores que são excessivamente caros. São jogadores que desestabilizam completamente o plantel. Mas resultados, doutor, tornam-se baratos, não é? Mas é que não produz. Repare, o Barcelona tem tantas estrelas e não produz. O Real Madrid teve tantas estrelas e não produziu. O problema, muitas vezes, das equipes de futebol, que é o caso do Benfica, é um problema de estabilidade. Com o Luís Figo, que custou 12 milhões de pontos. Não tem. Agora tem estado melhor. Eu estou-me a falar do ano passado e de há 2 anos e de há 3. O problema no futebol é fundamentalmente de estabilidade. E o futebol tem muita emoção, e essa emoção e tem muito psicológico, vai muito para a equipe. E, portanto, um jogador destes é altamente desestabilizador num plantel. Portanto, é realmente uma asneira daquelas graças. E, portanto, o que é que se passa? Quando me falam aqui, e isto tem que o problema do Benfica é dos jogadores, não é dos jogadores. Nós temos um excelente plantel, nós temos bons jogadores. O nosso problema é estabilidade. Mas acho que o clube vive um momento de instabilidade durante anos e anos. Os resultados não têm sido famosos. Precisamente por causa disso, é isso que eu lhe estou a dizer. O problema do Benfica é que tem tido sempre instabilidade. A última liderança que teve, que aguentou um mandato, fui eu. Os outros presidentes não aguentaram. Temos tido mudanças. Eu dou um exemplo. É bom que não nos afastemos deste mas ponto inicial. Este ponto é fundamental. Mas este não. Porque eu vou-lhe dar um exemplo. Tem que pensar o seguinte. Ouça, tem que ouvir, porque está aqui para ouvir. E isto é importante ouvir. O doutor fez uma acusação ao candidato B, dizendo que o Mário Jardel... Para funcionar em termos de estabilidade, só ao fim de uns anos de estabilidade. O exemplo do Sporting tem que ver... Mas é que é fundamental. É que estamos aqui a desviar-nos da atenção. Estamos a tapar o sol com a peneira. E é isso que não pode ser. Estamos perante um debate e a situação ideal é que os senhores contraponham os vossos argumentos. Mas tem que deixar responder. Com certeza. Mas o doutor já eu deixei responder o candidato. O doutor já se afastou do ponto inicial. Aqui o ponto inicial que está em cima da mesa da pessoa que está a moderar imparcialidade. Doutor deixar responder. Dr. Vale Azevedo, o ponto inicial, e gostava que nos fixéssemos ainda nele, porque não está completamente esclarecido, tem a ver com a eventualidade de poder vir a ser contratado o jogador Mário Jardel, no caso do candidato à lista B, vencer as eleições. O doutor diz que é uma virtualidade. Dr. Manuel Vilarinho, é uma virtualidade? Olha, eu vou só explicar ao Sr. Dr. Vale Azevedo o seguinte. Primeiro, caro doutor, quem não tem dinheiro sofre mais, não é? No nosso caso, há dinheiro. Há dinheiro, portanto sofre-se um bocadinho menos. Mas vou-lhe dizer mais. A história do Ronaldo, que eu não sabia que ele estava magoado do joelho, foi uma brincadeira. Porque eu de futebol sei quase tudo. Sabe que eu dedico-me à coisa, desde pequenino. Menos isso da lesão do não me Ronaldo. interrompa, não me interrompa. Menos isso eu não o interrompi, nem eu vou interromper. Está bem, eu digo-lhe mais. É um debate. Olha, e vou-lhe dizer, não é debate. Não é um monólogo. Sim. Continua. Doutor, é uma virtualidade. Não, eu vou dizer tudo. Eu vou nervos que não vale a pena. Não, o senhor é que se vai enervar. Aliás, já se enervou. Olha, vou-lhe dizer, o senhor não sabe, que eu sei que não sabe, o Eusébio, nos tempos grandes do Benfica, que é esses que eu quero retornar, ganhava muito mais que os outros. Sabe como é que os outros lhe chamavam? Diga lá. Como é que os colegas lhe chamavam? Não sabe. Claro que sei, que é o então, abono de família. Mas demorou. O abono de família, porquê? Por essa mesma razão. Não havia a diferença. Era o abono de família. Não havia a diferença e Eusébio só a um, o nosso e mais nenhum. O nosso e mais nenhum. Pois olha, o Jardel no futebol não tem nada nacional, a ver o futebol daquela altura com o futebol de agora. Portanto, não venha recordar... Sou eu a falar ou é o Sr. Dr. Vale Azevedo? Já agora eu gostava de fazer a seguinte pergunta mas deixe-me acabar. Esta resistência em relação ao Mário Jardel tem a ver com a circunstância dele ter saído do Futebol Clube do Porto? Não tem nada a ver.
estamos aqui a falar de virtualidades, de uma situação que toda a gente que está nesta sala sabe que é impossível e que se fosse Olha, o seu possível, pensamento é virtual, já que me interrompeu, digo, é virtual. E que se fosse possível, iria prejudicar altamente o Benfica. Não ia beneficiar em nada. Ó, Sr. Vale Azevedo, porque ia estamos a falar de um prejudicar o seu jogador Benfica, o meu não que custa prejudica nada. 6 milhões de contos, um jogador que tem um custo mensal, pelo menos, anual, pelo menos de 1 milhão de contos. Ouça, isto é muito Mas dinheiro. o Benfica não tem dinheiro para o comprar. Mas é que mesmo que tivesse dinheiro para investir, não há dinheiro, não traz rentabilidade, não há dinheiro para manter um jogador destes. É uma total irresponsabilidade do clube. Mas, ó, precisa doutor, de fazer quem vai gerir o futebol e o clube sou eu, não é o senhor. Portanto, Mas eu não sei- se preocupe. eu sei o que é que eu se passa. volto-lhe a lembrar. No seu Quem caso, não não tem tem a noção. dinheiro, quem não tem dinheiro sofre mais. O acordo ele existe, sendo que na realidade ele só poderá ser sacramentado no momento que o Benfica entrar num acordo com o Galatasaray, que nos autorizará a formalizar qualquer tipo de documento e que efetivamente o Dr. Vilarinho ganhe as eleições. Tudo bem, portanto, isso quer dizer que caso o Dr. Vilarinho vença as eleições e caso o Benfica formalize junto do Galatasaray, nomeadamente acionando a cláusula de rescisão por parte do Jardel, nada o impede que ele efetivamente na próxima temporada, na próxima época, ele venha a ser o jogador do Benfica. Sem dúvida alguma, isso será um prazer, porque é uma grande equipe do futebol europeu e as pessoas às vezes colocam pontos políticos e até alguns pontos nessas questões que não devem ser levados em consideração, pelo menos para mim, porque até agora as coisas que sempre me perguntam são relativas às seguintes coisas. Mas será que Jardel sai do Porto e quer voltar para Lisboa, sendo que tem proposta de Espanha e de Itália? Eu respondo que sim, porque tivemos essa proposta de Itália e de Espanha já no meio do ano e não levamos em consideração valores, levamos em consideração projetos, levamos em consideração possibilidades. E segundo, perguntam sempre se realmente o candidato Vilarinho, caso nas eleições, se vai contratá-lo, visto que o atual presidente usou também como plano de campanha a contratação do Rui Costa e não efetivou. Então, eu acredito nessas possibilidades. Primeiro, volto a repetir, porque para nós pouco importa qual seja o país. Importa a equipe que seja grande, e o Benfica é uma grande equipe. Importa o planejamento, o plano que tenha, o projeto que essa equipe tenha. E o projeto do Benfica é realmente formar uma grande equipe, uma equipe vencedora. Jardel, Manuel Vilarinho parece que tem grandes hipóteses de ser presidente do Benfica nos próximos tempos. Ele diz que a primeira coisa que vai fazer é contratá-lo para o Benfica. Creio que já houve contactos. Confirma-me esses contactos? Confirmo, já foi confirmado na comunicação social, ou seja, nos jornais, que fui contactado, passei toda a situação para o meu empresário e ele está conversando com o representante do Vilarinho. Agora eu tenho que pensar exclusivamente no Galatasaray, porque minha imagem realmente está em jogo e isso não é coisa para estar se brincando, não é? O que é que falou com ele ao telefone? Falei com ele, falei com o representante dele e eu passei para o meu empresário, porque eu não gosto de estar pensando nisso, porque hoje tenho contato com o Galatasaray. Eu não sei que o Benfica, como o Vilarinho chegou, o representante falou para mim, se for eleito, paga o valor da costa rescisória e paga o que eu ganho no Galatasaray. Por isso, né, existe essa possibilidade de eu ganhar e de ir em cima do Galatasaray para pagar esse valor de cláusula. Por isso eu estou tranquilo, independente do Benfica pagar ou não o valor da cláusula, eu tenho que estar tranquilo e pensar no Galatasaray. Muito bem, qual é a sua opinião pessoal? O senhor preferia ir para Portugal? Qual é a opinião da família Jardel? Também conta, não é verdade? É verdade, conta. Todo mundo sabe que eu gosto muito de Portugal e que não sairia do Porto diretamente para o Benfica ou para o Sport, porque é outra equipe. Vim para o Galatasaray e pronto, eu sou um profissional acima de tudo, as pessoas têm que entender isso. E se o Benfica fizer uma proposta irrecusável para o Galatasaray e para o Jardel, tudo é possível no futebol. Uma última questão. O senhor é muito querido no Porto, nos sócios do Porto. O que é que acha que os sócios do Porto vão pensar se o senhor for para o Benfica? Não, sócio do Porto, se um dia isso acontecer, eles têm que entender que eu sou um profissional acima de tudo, penso no meu futuro e nada mais. Dr. Manuel Vilarinho cai que nem, como se costuma dizer, como sopa no mel, a 2 dias das eleições. Temos aqui a confirmação dos seus contactos com Jardel, mas é um jogador muito caro, tal como eu lhe dizia ontem. Não é caro, é muito dinheiro, mas nós entendemos como um bom investimento. O Jardel vale 35 a 40 golos por época
e isso o Tony poderá dizer melhor que eu. Já logo, vamos falar com o Tony. a respeito disto, mas entendemos que é um bom investimento e é um investimento seguro para a equipa que queremos fazer. O Benfica tem que voltar aos tempos de antigamente, ao tempo da vitória, ao tempo dos grandes triunfos e dos grandes títulos, e tem que ser com jogadores deste tipo. Alexandre, eu tenho que fazer outra pergunta. Controlaste, então e a história do Jardel? Como é que você vê? Estava para o fim. A de Jardel foi a família que impediu. Jardel tinha, como veio para o Sporting, vinha para o Benfica, mas era por aquele preço. Só que ele tinha contrato com o Galatasaray. Eu combinei com ele, o Simões foi lá 2 vezes, só que ele tinha desavenças particulares e alguém da família dele não queria estar na Turquia e queria que aquilo fosse feito, em vez de ser no fim da época, para ele cansar o Galatasaray e vir por 1,5 milhão, como foi para o Sporting. É simples. E como no contrato estava... Eu tenho lá o contrato. Também só sabia marcar gols, não sabia fazer mais. Exato, Não, e ganhar campeonatos. Era o coach também? Era um... Não. É diferente. É diferente. Mas chegou a haver alguma espécie de desavença com ele? Porque Não. eu lembro na altura que disse que Não. ele tinha maltratado o Benfica ou desrespeitado. Depois dei-me com ele e tudo era uma pessoa Perdoou-lhe normal. tudo, não é? Hã? Perdoou-lhe tudo com o passar do Ele tempo. não tem nada que me perdoar, eu não fiz mal nenhum, então o que é isto? Havia uma ação em tribunal que ele decidiu desistir. Também a perdia.